Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus aqui. Preste atenção. Vamos bater um papo aqui só para a gente chegar a algumas conclusões aqui de mega e hiper suma importância, né? Pra você saber, na verdade, o que é uma denominação, né? De onde ela se originalizou, tal. E aí vamos aqui mapear um pouco, só para você entender um pouco as coisas, né? Então vamos lá, né? Você sabe que Jesus ele nasceu, né, num período de Herodes o Grande, né? E foi esse Herodes o Grande que manda matar as crianças de 2 anos para baixo, que também foi o tempo suficiente que José pegou o filho dele, Jesus, e se desloca, sobreavisado por um anjo, para o Egito, tá entendendo? Assim que os magos, o anjo avisou aos magos para não retornar a Herodes, porque Herodes estava mal intencionado. Do outro lado também esse mesmo anjo apareceu de forma súbita também, rápida, a José e falou: "Ó José, pega o seu filho aí, Jesus, sua família, e caia fora, vá pro Egito." E aí José não pensou duas vezes, né? José foi lá e caiu fora, tá entendendo? E foi pro Egito. Herodes, o grande, o que foi que ele fez? Ele esperou os magos, esperou, ele cansou esperando, né? O que deu tempo suficiente de ele tomar a decisão de matar duas crianças de 2 anos para baixo, que ele ficou realmente revoltadíssimo, né? Com essa questão aí de ele ser traído, né, pelos magos, reis. Aí o que foi que aconteceu? Só que essa altura Jesus já não estava mais lá. Provavelmente Jesus já estava com 2 anos também, sabe? Porque ele calculou tudo, né? Matando as crianças de 2 anos para baixo, potencialmente, assim, sabe? Provavelmente ia atingir Jesus. Só que o cálculo dele deu errado porque quem prevalece é o mundo espiritual, quem prevalece é a vontade de Deus, quem prevalece é o querer de Deus. A Bíblia diz que Deus está no céu e faz tudo aquilo que lhe apraz. E mais uma tentativa daqui de baixo, né? Todas as tentativas daqui de baixo de tentar superar o mundo espiritual vai cair por terra, porque eles, o mundo espiritual ao qual Deus governa, ele vai sempre dominar esse mundo aqui. Esse mundo só existe por conta deles. Eles dominam todas as coisas aqui. E nessa tentativa aí de Herodes, de tentar dar o jeito dele, né? Dar, dar uma espécie de tentar, né, resolver as coisas da forma da inteligência dele, né, da forma assim que ele achou melhor resolver, mesmo assim falhou. Porque antes que ele viesse com o problema, Deus, ele já tinha solução e Jesus já não estava mais ali, né? Jesus tinha partido para o Egito. Então, pessoal, preste bem atenção. No Egito, né, quando Jesus ele vai para lá, claro, né, junto com seu pai e sua mãe, né, José e Maria. Lá existia uma colônia no Egito, uma colônia de uma religião, né, chamada de essênios, tá entendendo? E ali Jesus cresce, né, absorvendo, sabe, toda aquela influência dos essênios. E Jesus carrega a influência dos essênios porque realmente os essênios eles eram realmente muito diferenciados das outras facções religiosas, como a escriba, como os fariseus, como sacerdotes, saduceus, herodianos, samaritanos, zelotes, publicanos. Então, esses essênios eles eram extremamente mais diferentes do que essas outras religiões. Muito por conta também que eles se preservavam muito de muitas coisas mesmo, inclusive de mulher, pra você ter uma noção. Também eles não queriam fazer parte, nem mesclar religião com política. Outra coisa também que eles faziam muito bem. E Jesus foi muito influenciado, não é à toa que ali se cumpriu uma profecia, né? Do Egito chamei o meu filho, né? Esse deslocamento de José para lá fez com que se cumprisse ali uma profecia. O importante, como eu sempre disse, é se deslocar. Porque se deslocando, você vai abrir as portas para você mesmo e vai cumprir profecias acerca de você mesmo, tá entendendo? E aí você pode mudar de vida. Mas vamos lá, né? Então, quantas religiões, quantas facções existiam na época de Jesus? Existiam inúmeras, eu vou citar algumas delas aqui, vou falar rapidinho só para vocês terem uma noção. Primeiro, os escribas. E quem eram os escribas? Eles eram profundos conhecedores da lei.
Depois tinha os fariseus. E o que eram os fariseus? Era aqueles que eram extremamente apegados à Torá. Também existiam os sacerdotes, né, que conduzia toda aquela cerimônia religiosa. Existia também os saduceus. Eles eram muitos influentes, sabe, próspero e rico. É aquela pompa, né, que até hoje existe. Os herodianos era outra facção que existia na época de Jesus. Eles eram subordinados ao rei Herodes, tá entendendo? Esse é um dos filhos de Herodes o Grande, né? E por isso que eles chamavam de herodianos, porque ele estava subjugado, sabe, a um dos filhos de Herodes, que Herodes teve 3 filhos, né? Herodes Filipe, né? Arcaleu, tinha mais um, né, que me esqueci aqui agora, mas vamos lá. Samaritanos eles eram odiados pelos fariseus e também pelos saduceus, porque eles tinham como sagrado o Monte Gerizim, tá entendendo? E não Jerusalém. Tinha essa guerra aí, né? Já os judeus, eles odiavam os samaritanos muito por conta disso, que eles achavam que tinha que adorar lá, em Samaria, no Monte Gerazim. Já os judeus, né, como fariseus e, e saduceus, eles falavam que tinha que adorar em Judá, Jerusalém, que ali era a cidade santa, tá entendendo? E aí tinha essa divergência, como até hoje sempre tem, né? Depois vamos falar disso mais tarde. Tinha também os zelotes, né? Que era uma espécie de muçulmano, né? Aquele povo que brigava, né? Eles faziam, tipo assim, ataques às legiões romanas na tentativa de tirar Israel das garras, né? Descolonizar Israel das garras aí dos romanos, né? Mas a Roma, para quem não sabe, ela foi profetizada pelo profeta Daniel, tá entendendo? O profeta Daniel, ele viu 4 potências emergindo. Ele viu a Babilônia de Nabucodonosor, a Pérsia de Ciro o Grande, a Grécia de Alexandre o Grande e viu o Império Romano. Então não tinha como eles fazerem muita coisa, né? Porque ali estava se cumprindo a profecia, e por mais que ele lutasse, eles só iam levar desvantagem. Mas os zelotes, eles faziam isso aí, eles eram militares exímios que lutavam na tentativa aí de uma espécie de separatismo, né? Uma independência, porque a Judéia era na verdade, uma colônia, né? Era uma colônia aí de Roma. E eles queriam independência, principalmente esses zelotes. E se você não sabe, né? Aquele quando Jesus ele é crucificado, Barrabás, ele era zelote, tá entendendo? E o povo pediu para separar, aclamou mais a Barrabás muito por conta do heroísmo, né, que Barrabás tinha. Pô, um cara que quer, na verdade, tirar a independência, né, lutar pela independência do nosso país. Então, um cara desse herói de Barrabás, ele foi muito aclamado ali. E Jesus foi negado, mesmo Jesus sendo superior a ele em tudo, né? Eles preferiram, né, um homem que era extremamente sanguinário, violento, sabe? E um fora da lei, que era Barrabás. E Barrabás, ele era zelote, tá entendendo? Ele fazia parte, né? Tipo como hoje os muçulmanos, né? Os muçulmanos têm várias facções muçulmanas religiosas, como o ISIS lá na França, o Hezbollah, tá entendendo? Tem também a Al-Qaeda, né? Entre outras aí, que não diferem muito dos zelotes, né? Eles tinham sangue no olho para poder guerrear. E tinha também os publicanos, outra facção aqui chamada de publicanos, que eram cobradores de impostos a favor de Roma. Eles eram extremamente odiados, sabe, pelos judeus. Eles eram extremamente odiados mesmo. Os judeus não queriam contar com tudo, menos com o publicano. Que eles achavam os publicanos uma espécie de covarde, né? De traidores, sabe? E nessa gama aí, né? Nesse leque aí, tem os essênios, né? Que quase ninguém percebia. Que eles eram tão separados que, sabe? Tão assim, desapegados dessas coisas. Eles não guerreavam com ninguém, eles eram muito assim na deles.
E Jesus sofreu uma mega, hiper, giga influência aí dos essênios. E tinha a colônia dos essênios no Egito. Vocês estão entendendo? Tinha a colônia dos essênios. Para você que não sabe, o homem, ele é produto do meio, sabe? Ou seja, somos influenciados por alguém ou por alguma coisa. Você não escolheu nascer no seu país. Você nasceu no seu país, mas você não escolheu nascer aí. Só aí já quebra a lei né? Aquela lei do livre-arbítrio que inventaram aí, né? Eu sempre digo, para mim não existe livre-arbítrio. Tá? Enquanto existir um Deus soberano sobre todo o céu, sobre toda a terra, não existe livre-arbítrio. Agora as pessoas acreditam, né, nessa falsa sensação, nessa falsa liberdade aí de livre-arbítrio. Você não escolheu o país que você ia nascer. Muita gente nasceu no Brasil, mas ela sonha e quer morar no Canadá, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas ela nasceu no Brasil. Vocês estão entendendo? Então você não escolheu. Tá entendendo? O mundo espiritual que fez isso, colocou você aqui. Tá entendendo? Você também não escolheu o seu idioma. Se você nasceu no Brasil, obviamente você vai falar o quê? Português. Se você nascesse na França, você ia falar o quê? Francês. Se você fosse nascer na Inglaterra, né, na Áustria, na Austrália, né, no Canadá, você ia falar inglês. Tá entendendo? Então, se você fosse nascer na Arábia Saudita, provavelmente você ia falar árabe. Tá entendendo? E aí, se você fosse nascer na China, você ia falar o quê? O mandarim, que é o idioma chinês. Tá entendendo? Então, você não escolheu o seu país, você não escolheu o seu idioma. E quando você era pequeno, imporam sobre você até o time que você ia torcer. Por exemplo, o pai, de tão forte influência, ele faz com que o filho torça para o Flamengo. Né? E o filho vai ser flamenguista. Tá entendendo? O pai, ele pode forçar o filho a influenciar o filho a ser vascaíno, gremista. Tá entendendo? Torcer por Ceará, torcer, tipo assim, para o Bahia, para o Vitória, tá entendendo? Por São Paulo, por Corinthians, por Santos, tá entendendo? Pro Atlético Mineiro, pro Grêmio, pro Cruzeiro, pro Internacional, enfim. São os pais que influenciam os filhos, enquanto os filhos ainda estão pequenos. Então, a criança ela já nasce ali, meu irmão, envolto, né, de uma imposição de seus pais, de seus irmãos, de seus tios, etc., que ela não tem escolha, ela vai aceitar goela abaixo, provando que eu e você nunca teve livre-arbítrio, sempre nasce, a gente já nasce, meu irmão, com o palco pronto, só vamos absorver tudo que existe aí. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, né? O povo judeu, ele absorveu várias influências. A influência egípcia, quando eles ficaram lá, eles foram realmente influenciados, tá entendendo? Eles também foram influenciados pelos babilônicos, tá entendendo? Eles foram influenciados pelos persas, com uma religião chamada de Zoroastruta, ou Zoroastrismo, tá entendendo? Eles também, os judeus, foram influenciados pelos gregos, tá entendendo? Porque eles passaram a interpretar a Bíblia, tá entendendo? Dentro da lógica grega, né? O platonismo tomou conta dos judeus na época em que eles estavam assentados na Grécia. O helenismo tomou conta dos judeus. Por conta, você vê que até a língua, né, dos judeus quase entra em extinção. Tá entendendo? Porque quando você é conquistado por um poder maior que você, esse poder vai exigir de você, né? Ele vai exigir que se extinga de você o idioma, né? Ele vai exigir que acabe de você a influência, a cultura, tá entendendo? A religião. E ele vai impor sobre você, por ser mais forte, toda a influência dele, religiosa e cultural, tá entendendo? Então os judeus, eles, de alguma forma, dentro desses
impérios que eles viveram, como Egito, babilônicos, persas e gregos, eles absorveram sim em algum grau de influência, sabe? Algum aprendizado desse povo aí. Investe, sabe? Em alguma coisa. Eles absorveram. Tá entendendo? Ah, mas você pode falar assim, mas como é que pode ser isso? Eu vou te explicar uma coisa. Muitos países da África falam idioma inglês. Tá entendendo? Inclusive a África do Sul. Quem não se lembra de Nelson Mandela? Tá entendendo? Nelson Mandela, ele lutou pelo apartheid, pela separação britânica, né, de seu país. Então, Bob Marley, o que foi bom para os africanos foi que, como o inglês, né, é um idioma internacional, sabe, assim, dentro da África do Sul, né, a África do Sul foi aquele país que foi sede, né, anfitriã da Copa do Mundo de 2010, tá entendendo? E dentro da África do Sul, ali, o reggae, ele tomou conotações internacionais muito por conta do idioma inglês. Vocês estão entendendo? Então, o idioma inglês, ele realmente é extremamente poderoso no mundo todo, como o idioma romano, né? Latino foi e grego foi em suas épocas. Você está entendendo? Então, o, o poder dominante é o que vai influenciar a cultura, a religião e o idioma. Tá entendendo? Hoje somos influenciados. Quem fala inglês é cidadão do mundo. Tá entendendo? Quem fala português é cidadão só do Brasil. Quem fala francês é só cidadão da França. Mas quem fala inglês é cidadão do mundo, meu irmão. Então, veja a influência. Por exemplo, na Índia, os britânicos também colonizou. O que foi que aconteceu ali? Mahatma Gandhi, ele lutou, né? Ele era advogado, ele lutou, estudou na Inglaterra, lutou para que, na verdade, o seu povo tivesse uma certa liberdade. Ele chegou a unir dois povos que não se uniam, hinduísmo e islamismo, sabe? Mas lá na Índia, um dos idiomas predominantes chama-se inglês, muito por conta da influência posta pelo Império Britânico. Vocês estão entendendo? Pô, vocês não pensam assim, ah, nós não somos influenciados não, tal, não sei o quê. Você já nasce, meu irmão, dentro de um contexto, tá entendendo? E os judeus nasceram dentro de um contexto onde eles ficou 400 anos dentro do Egito, eles ficaram 70 anos dentro dos babilônicos, depois foram para dentro da Pérsia, onde sofreu com, com a influência do zoroastrismo, depois sofreu com a lógica platônica dos gregos e filósofos, como Aristóteles, como Platão, a filosofia e a lógica grega influenciaram os judeus. E mais tarde pelos romanos. Vocês estão entendendo? Então nós somos produto do meio, meu irmão. Somos seres influenciados constantemente. Você é influenciado por um jogador, você é influenciado por um cantor, você é influenciado por aquilo que você admira. Tá entendendo? E assim vai. Então, você não escolhe seu país, seu idioma, seu time, sua seleção. Alguém escolhe para você ou então impõe isso a você. Você fica sem escolha. Quando você vai fazer a votação, né, você quer fazer a votação, chega lá, já tem partidos lá que, queira que não queira, você tem que votar em algum deles. Se você não votar, você vota nulo. Tá entendendo? Então preste bem atenção em uma coisa. Veja, se você, assim, quer ver uma coisa aqui? Se você nascesse no Egito, na Arábia Saudita, em Omã, no Catar, na Palestina, no Irã, no Iraque, nesses países aí do Oriente Médio, Paquistão, né? Entre outros aí, você provavelmente seria muçulmano, porque em algum país também da África, alguns países da África, provavelmente se você nascesse lá, você ia ser muçulmano, porque o Islã ele tem uma conotação muito forte na África. Tá entendendo? O Islã tem uma conotação muito forte na África.
E se você nascesse ali, você não tem escolha nenhuma. Assim, um bebê que vai ser gerado ali de sua mãe e vai crescer dentro daquele contexto ali. E não é você que vai dizer, eu não quero isso, você não tem nem capacidade para isso, porque você é um bebê. Jesus, ele não estava nem pensando em ir para o Egito. José, avisado pelo anjo, carregou Jesus, porque era um bebê ainda de meses, e partiu para o Egito. E Jesus não estava entendendo nada. Jesus não estava entendendo nada. Tá entendendo? Então, isso quer dizer que nem sempre temos poder total das coisas. Dominamos as coisas. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, se você nascesse também na Índia, provavelmente você seria influenciado pela religião hindu ou então pelo budismo. Se você nascesse no Japão, provavelmente você ia ser influenciado pela religião budista ou a Seishonoye, que veio de lá, do Japão. Se você nascesse na época, né? Não, se você nascesse assim na América do Sul, na América Central, na América do Norte, provavelmente você seria cristão, você seria protestante ou então católico, tá entendendo? Porque aqui foi dominado aqui na época dos colonos, que colonizou essa região aqui, eles aqui no Brasil mesmo, os, os, os padres, eles foram catequizando os índios, né? Doutrinando os índios, né? Eles foram impondo sobre os índios as influências deles. Nós falamos português e acreditamos no protestantismo muito por conta de que houve essa influência aí dos lusitanos, dos portugueses sobre nós. Vocês estão entendendo? Então, pessoal, preste bem atenção. O próprio Jesus, ele era produto sim do meio, tá entendendo? Então, por ser produto do meio, ele absorveu alguma espécie de influência. Ele recebeu lá no Egito a influência de quê? De um povo chamado de essênios. Tá entendendo? Jesus, ele foi também influenciador dos seus próprios discípulos. Que ao ser interrogado, que não se lembra daquela passagem, né, onde Pedro vai ser interrogado, né? E o que é que Pedro faz? Ele nega Jesus, mas o seu convívio direto com Jesus, Jesus o influenciou a tal modo, né, que o povo via em Pedro as semelhanças de Jesus no vestir, no falar, e chamou Pedro de Galileu. Você é um galileu. Você estava com ele, você vê a influência de Jesus sobre Pedro, o que denota, o que mostra que realmente Jesus ele influenciou, sabe? Ele influenciou seus discípulos. Tá entendendo? Você vai ver isso aí em Marcos capítulo 14, do versículo 66 ao 72. Em Lucas 22, do versículo 54 ao 62. Só que essas facções aí, né, na época de Jesus, essas facções políticas, religiosas, elas foram destruídas, né? Elas desapareceram em 70, quando o general Tito enviou tropas romanas e devastou, né, toda Jerusalém ali, acabou com tudo. Ali foi o fim, meu irmão. Ali foi o fim da picada, tá entendendo? E ali entrou, né, em ponto final, tá entendendo? Logo essas facções religiosas aí, políticas, deixaram de existir. E que facções políticas são essas? Você não iam, tipo assim, elas deixaram de existir os escribas, os fariseus, os saduceus, tá entendendo? Os sacerdotes, os herodianos, os samaritanos, os zelotes, os publicanos e até os essênios deixaram de existir, não existe mais. Depois que os judeus foram se reinventando já na Europa, né? Então vamos lá, pessoal. Avançando no tempo, em 325, no Concílio de Nicéia, onde os apóstolos já não existiam mais, o próprio apóstolo Paulo deixou, né, que a partida dele, né, a saída dele do mundo, iam se infiltrar, né, no meio dos cristãos verdadeiros, lobos devoradores que não iam poupar, né, as ovelhas, tá entendendo? E mais tarde isso veio e se cumpriu
em 325, no Concílio de Nicéia, onde o imperador Constantino, né, deu um golpe de malandragem de Estado, e para chamar os cristãos para o meio dele, ele, na verdade, né, quanto mais cristão ele matava, mais nascia cristão. Ele falou, então vou chamar esse povo para mim. Ele disse que teve uma revelação lá, venceu uma guerra e se tornou cristão. E ali ele reuniu, né, um grupo de clérigos ali que decidiram e que destinaram o rumo da religião no mundo. É aí que vai surgir a Igreja Romana Católica. E mais tarde vai também ter uma ruptura na Igreja Romana Católica com um homem, né? Lutero, que foi um homem para seu tempo. Lutero, ele vai protestar ali e vai haver essa ruptura, essa divisão entre o catolicismo e o protestantismo, tá entendendo? E ali há uma separação, e ali se dá a origem do protestantismo, vocês estão entendendo? E aí, avançando mais no tempo, né, chegando mais no tempo, você vê que essas religiões aqui, ela não existia na época de Jesus, sabe, pessoal? Ela não existia, aí já foi uma questão, sabe, histórica, né? Uma questão que foi se desenrolando, foi se desenvolvendo. Mas nos Estados Unidos da América vai se originar ali várias facções religiosas, tá entendendo? Que eu vou citar aqui agora. Por exemplo, Adventismo do sétimo dia. Ela surgiu aonde? Surgiu nos Estados Unidos. Tá entendendo? O Adventismo surgiu nos Estados Unidos. E quem foi os originalizadores do Adventismo do sétimo dia? Uma mulher chamada Ellen White, James Watson, John Neves, Joseph Bates, esses caras aí, né, junto com essa Ellen White, eles na verdade fundaram essa religião que não existia. Essas religiões só passaram a existir por conta, né, da ruptura de Lutero com a Igreja Católica. Já avançando no tempo, ela vai se dar origem em campo, em solo norte-americano, tá entendendo? Então ela é recente, tá entendendo? Esse adventismo nunca existiu, existe agora, pouco tempo, tá entendendo? Dentro do adventismo surge quem? Os Testemunhas de Jeová, de Charles T.C. Russell, tá entendendo? Que era membro do adventismo, tá entendendo? E eles têm ponto em comum. Eles não acreditam em algumas coisas. Depois eu vou falar mais um pouco sobre o adventista. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, que o adventismo, eles guardam o sábado, mas eles não guardam o sábado dentro do teor judaico original. Eles guardam o sábado dentro do calendário gregoriano. E Gregório foi um papa, né, pagão. Então eles estão, na verdade, como eu falei a vocês, sendo influenciado pelo papa pagão, chamado de Gregório, que foi um papa. Então eles vivem se baseando no calendário de quem? De Gregório, que foi um papa. Então, esse guarda-sábado deles aí está todo errado. Porque eles estão dando, né, os braços e as mãos para um pagão que eles tanto criticam, né, as imagens, entre outros rituais pagãos aí. Então, o adventismo, ele na verdade guarda o sábado, mas eles guardam o sábado de forma errônea, tá entendendo? E eles nunca guardaram sábado nenhum. Mas dentro do adventismo, né, vai surgir o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová já se apega ao quê? Né? Dentro da Bíblia, para poder ter uma base. Ele se apega ao paraíso e ao nome de Jeová. Tá entendendo? É isso aí que ele vai citar constantemente. Isaías 43:10 e Atos, eu acho que é 15:14, é 14:15, mais ou menos assim. Como disse o Baixão Romário, né? É pela aí que vai. Mais tarde, ainda nos Estados Unidos, vai surgir outra religião chamada de Mormon. E quem fundou os Mormons? Quem fundou os Mormons foram Joseph Smith, né? Nesses Estados Unidos aí mesmo, surge tanta loucura mesmo. É tanta loucura que só Jesus na causa, né? Volto e repito, essas religiões, elas não existiam. Elas existem agora há pouco tempo. E na França, né? Vamos falar um pouco aqui da França, né? Ali
em Lyon, onde um médico cardiologista francês, escritor, ele foi, na verdade, o percursor, né? O propagador do espiritismo, do dogma espiritismo. Foi ele que deu conteúdo do espiritismo como é hoje, nessa religião. E os testemunhos de Jeová, junto com os adventistas, com medo do crescente, né? Do crescente estado e avanço do espiritismo, que estava se propagando por toda a Europa e muito rápido. O que foi que Charles Taze Russell fez dos Testemunhos de Jeová? Ele, para bloquear esse crescente e não perder membro, ele disse assim: o homem não tem espírito. E se o homem ele não tem espírito, logo, né, o espiritismo não pode influenciar os testemunhos de Jeová, porque os testemunhos de Jeová não acreditam que o homem tem um espírito dentro dele. Então eles conseguiram se blindar, se defender. A mesma coisa também o adventista fez. Tá entendendo? Eles não acreditam que o homem tem aí espírito dentro de si. Muito por conta do medo crescente do kardecismo, do espiritismo que estava realmente tomando toda a Europa e ia chegar nos Estados Unidos, como chegou, né? E aí eles conseguiram se blindar, né? E bloquear essa influência espírita. E essas facções deixaram de existir. Tá entendendo? Perdão. Deixa eu falar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. E falei aqui do... Estamos falando das religiões, né, que surgiram no mundo. O sétimo dia, os testemunhos de Jeová. Deixa eu ver outra aqui que surgiu. Na Holanda surgiu também os batistas, né? Na Suíça vem os calvinistas. Da Inglaterra surgiu uma igreja chamada de anglicana, né? Anglicana. Dela também que vai se originalizar a Assembleia de Deus. Essa Assembleia de Deus que conhecemos hoje. Tá entendendo? E aqui no Brasil, né? Essas religiões elas foram se espalhando. O Testemunho de Jeová foi se espalhando as batistas, foi se espalhando as anglicanas com as assembleias, foram se espalhando também os adventistas, os mormons também dos últimos dias foi se espalhando. Elas foram criadas nos Estados Unidos e ganharam o campo no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Tá entendendo? Elas colonizaram o Brasil. E cada um defende seu pão de cada dia, né? Que elas não passam de uma empresa. Além de ser uma instituição de quatro paredes, né, uma denominação, não passa também de empresa. E cada um defende seu pão de cada dia. Então vamos lá, pessoal. Já aqui no Brasil, R.R. Soares, ele funda a Igreja Internacional da Graça. Quando o Edir Macedo viu que isso é muito lucrativo, um cara muito sabido e inteligente, ele sai da igreja de R.R. Soares, seu sogro, e funda a Igreja Mundial, a Igreja Universal, perdão. Então, Edir Macedo sai de dentro da igreja de R.R. Soares, que se chama Internacional da Graça, e funda a Igreja Universal. Vocês estão entendendo? Porque eles viram que isso é extremamente lucrativo, inclusive naquela época ali, né? Em que se esperava muito a volta de Jesus. E aquilo ali foi de suma importância. As pessoas realmente abraçavam a religião como, meu irmão, como assim desesperado. Tá entendendo? Aí o que é que acontece? De R.R. Soares vem a Igreja Internacional da Graça e de dentro da Igreja Internacional da Graça vem Edir Macedo e funda dele chamada de Igreja Universal. Já dentro, né, dando muito lucro, muito dinheiro, a Igreja Universal crescendo, vários pastores se rebelaram contra Edir Macedo, como ele tinha se rebelado contra R.R. Soares. É uma bagunça, né? É um, meu irmão, querendo ser maior do que o outro. Surge a igreja de quem? De Valdomiro Santiago. E qual é a igreja de Valdomiro Santiago? A igreja de Valdomiro Santiago chama-se Mundial. Tá entendendo? Igreja Mundial. E aí, meu irmão, surge também pequenas franquias, né? Pequenas igrejas aí de fundo de quintal, que parecem mais candomblé do que protestantes. São as pentecostais do reteté, né? Que dão muita razão aí a esse negócio de dom de visão, dom de revelação, dom de profecia, que todo dia esses pessoal dão profecia aos outros. Vocês estão entendendo? Todo dia. E é assim, pessoal. Foi assim que
Essas igrejas nasceram por pouco tempo agora, elas não existiam, mas elas conseguem muito bem escravizar uma grande, mega contingente de pessoas que vão servir a ela e estão achando que estão servindo a Deus. E uma coisa que essas pessoas ficam, na verdade, entre quatro paredes ali, sendo, na verdade, escravizada, e ali dentro, né, eles trabalham essas pessoas como celeiro, né? Aquelas denominações são celeiros políticos, como eles sempre usaram as pessoas para poder eleger seus aliados políticos, como a eles mesmos, tá entendendo? Quando eles querem se eleger. Então, o povo serve para isso. E ali dentro do povo, dentro daquelas denominações ali, o povo, eles ficam massacrados, sabe? Eles não granjeiam seus dons, seus talentos, tá entendendo? Eles ficam ali achando que estão agradando a Deus. E dentro dessas denominações, eles nascem ali, né? Eles envelhecem ali, eles morrem ali. Tá entendendo? Muitas vezes a pessoa tem a capacidade de se tornar um engenheiro, tá entendendo? Um jogador, um cantor. Ele pode se tornar aí um ator, uma atriz, um humorista, mas dentro dessas religiões, onde tudo que na verdade for atrapalhar eles, e eles chamam essas situações de do diabo, as pessoas com medo acreditam que aquilo ali, muitas vezes você tem um dom de jogar bola, você tem um dom de cantar e tal, mas você fica com medo de ser um ator, uma atriz e tal, de cursar a faculdade e você ficar ali, ó, entre quatro paredes. Tá entendendo? E o que é que acontece? Você vai envelhecer ali, vai morrer ali, e você vai achar que você está acreditando que está servindo a Deus. Não, você está servindo a denominação criada pelos homens. Tá entendendo? Como o Adventismo foi criado pelos homens. Como os testemunhos de Jeová que surgiu de dentro do Adventista foi criado pelos homens, um homem chamado de Charles Taze Russell. Já as Adventistas foi criado por Ellen White e sua quadrilha. Tá entendendo? E a Igreja do Último Dia, dos Mormons, elas foram criadas por Joseph Smith. Como também os batistas, eles foram criados por dois protestantes. A Igreja Anglicana, tal, que surgiu a Assembleia de Deus, entre outras pessoas. Aqui no Brasil também não se difere muito, né? A Igreja de R.R. Soares, né? A Igreja Internacional da Graça, mais tarde de R.R. Soares de Macedo vai se desmembrar dela e dar origem à sua, chamada de Igreja Universal. E de dentro da Igreja Universal vai surgir também a Igreja Mundial da Fé, né? Igreja Mundial do cowboy, chamado Valdomiro Santiago. Na verdade é uma batalha, né, de pessoas interesseiras, tá entendendo? E que só usa o povo como celeiro político e também como eles veem, né, no povo valores, cifras.